muito bom dia para você, a paz de Jesus. Eu me chamo Carolina e seja bem-vindo, bem-vinda a esse momento Minutos com Deus. E hoje eu quero falar para você algo que está lá no livro de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 7, que é sobre a pesca milagrosa. Nós provavelmente já conhecemos esse versículo, essa passagem, mas é sempre muito interessante nós refletirmos em cima dele. Como é grandioso o poder de Deus, como é grandioso quando Jesus se faz presente na nossa vida, tudo é transformado. As circunstâncias da nossa vida, que aos nossos olhos podem parecer impossíveis, mas quando Jesus entra, quando Jesus se faz presente, tudo é transformado. E aqui está acontecendo a pesca milagrosa. Então eu vou ler para que nós possamos entender um pouco melhor. Versículo 1. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava a barca do povo. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago, lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. E do versículo 6 em diante diz que eles apanharam peixes de tamanha quantidade em que as redes quase se rompiam. Eram tantos peixes que o barco quase tombou. E olha que interessante o que Pedro diz: por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Pedro e os outros já tinham tentado pescar a noite inteira. Então, todos os esforços humanos possíveis já tinham sido realizados. Mas Pedro deu voz àquilo que Jesus disse. Pedro deu credibilidade àquilo que Jesus falou. Então, por causa daquilo que você disse, eu lançarei as redes assim. Eu creio que naquele momento Pedro jogou as redes por jogar, porque ele já tinha feito de tudo, mas ele não sabia quem estava diante dele. Era o próprio Jesus, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que João Batista havia apontado, anunciado. Era o próprio Jesus. E ele não sabia que diante dele estava verdadeiramente o Jesus, o prometido, aquele que eles durante anos e anos oravam, rezavam, esperavam. Era esse que estava diante de Pedro naquele momento. E olha que lindo, meus irmãos, a partir daquele momento, Jesus diz para Pedro e os outros: segue-me que eu farei de você pescadores de homens. Muito mais do que apanhar peixes, muito mais do que saciar a sua fome física, eu quero, através de você, saciar a fome de outras pessoas. Então, naquele momento, Jesus convida Pedro a seguir, para que ele, naquele momento, possa se tornar pescadores de homens. E é isso que Jesus quer que nós façamos hoje. Quando nós temos uma experiência com o Senhor, quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, nós precisamos imediatamente largar o barco e segui-lo, porque Ele quer fazer de nós algo maior, não para a nossa glória, não para o nosso reconhecimento, mas para que o Jesus, o nome dele, possa ser conhecido através de nós. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, mediante todas as nossas circunstâncias da vida que são impossíveis. Ao passo que Jesus nos dá um comando, nós precisamos confiar e lançar as redes, porque certamente vamos abarcar, buscar peixes maiores e melhores. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.